Notícia urgente. Segundo rumores na internet, David Ayer, junto com dois executivos muito importantes da Warner Bros. Que estão acima do James Gunn, estão prestes a lançar o Ayer Cut, o corte do diretor de Esquadrão Suicida de 2016. Fala galera, aqui é o Alice e você está no Snyder Verso. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. A gente vai falar sobre essa notícia que tá... um rumor que tá meio que se espalhando tanto na comunidade espanhola do Snyderverso quanto na comunidade dos Estados Unidos. Isso tá já chegando no Brasil, vi muita gente aqui falando sobre isso também. E a gente vai tentar entender um pouquinho de maneira racional, mostrando argumentos, qual as probabilidades disso realmente está acontecendo e alguns contrapontos aí pra gente se manter com as expectativas niveladas, digamos assim. Mas não esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo com algum amigo. Se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, seja membro aqui do canal. Você vai ter acesso a reacts exclusivos, completos, sem cortes, além de selos que vão ao lado do seu nome e emojis para comentar nas lives dos vídeos. Então, rapaziada, para contextualizar vocês, nos últimos 2 dias tá havendo um burburinho online a respeito da possível liberação do Ayer Cut, que o Michael De Luca e a Pam Abby, que são os executivos grandes demais dentro da Warner, eles entraram pouco antes ali do Walter Hamada já está saindo da Warner, e depois dele o David Zaslav decidiu chamar o James Gunn. Mas antes disso, o Michael De Luca e a Pam Abby, eles iam trazer o Henry Cavill de volta. Eles que trouxeram o Henry Cavill de volta para Adão Negro e iam continuar o DCU com outra storyline, provavelmente tentando talvez trazer o Snyder. Porém, os planos mudaram, James Gunn chegou e Peter Safran. Só que, galera, nas últimas semanas o David Ayer, que tá sempre ativo no Twitter, falando como ele ficou desapontado com o corte do Esquadrão Suicida que saiu em 2016, o quanto ele gostaria de ver o filme dele nas telas assim como viram a versão do Snyder. Ele compartilha trechos do filme, diz o que seria assim, o que seria assado, o que mudaria. Inclusive tem um vídeo aqui no canal explicando muita coisa sobre o Ayer Cut, muitas curiosidades, cenas deletadas e tal. Vou deixar o card aqui. Porém, David Ayer, nunca mais teve contato com a Warner Bros. Até onde eu sei. Ele apoiou bastante o James Gunn quando ele entrou. Muitos fãs ficaram contra, né? Porque sabiam que o James Gunn ia passar uma rasteira. Isso quando o James Gunn estava escrevendo Esquadrão Suicida ainda. James Gunn virou presidente da DC Studios, não fez nada pro Ayer Cut. Os fãs meio que... pô, David Ayer, te avisamos, pá. Beleza. Só que recentemente, cara, o David Ayer postou que estava na Warner Bros. Ele postou alguns stories que vai estar passando aí pra vocês dele na sede da Warner Bros. Sem falar absolutamente nada. Ele está quieto desde então relacionado a isso. Então aqui a gente tá com o Twitter aberto. Tem uma página chamada It's Seen House. Cara, é um Twitter ali relativamente pequeno, com seus 4.000 seguidores, é seguido por 201 pessoas que eu sigo, provavelmente relacionadas ao movimento ali do Snyder, fãs de quadrinhos, etc. Ele posta bastante rumores, né, a respeito das informações. Com certeza são informações que saem ali de Daniel RPK, My Time to Shine Hello, outros insiders relacionados à indústria do entretenimento, especialmente voltado aí para essa indústria dos super-heróis. Cara, vários rumores que ele já apontou ali, como o Henry Cavill, seu Wolverine, etc. Várias coisas se concretizaram, não sabia até hoje que ele era um insider. Eu achava que só que replicava notícias de outros locais. Porém, há 2 dias atrás, dia 26 de outubro, 2 dias atrás, 3 dias pra vocês, ele postou o seguinte, vamos traduzir aqui: Michael De Luca e Pamela Abdy, vou mostrar pra você quem são, que é esse rapaz aqui. Então ele fala que o Michael De Luca e a Pamela Abdy abordaram oficialmente a Warner Bros. Sobre o lançamento do Ayer Cut do Esquadrão Suicida na HBO e Max. A ideia foi rejeitada anteriormente, provavelmente antes do James Gunn assumir como os presidentes da DC Studios, mas agora está sendo considerada pela empresa fora do DC Studios. Bom, galera, o que acontece? É fato que o Michael De Luca e a Pamela Abdy tentaram trazer o Henry Cavill e o Ben Affleck, por isso que eles trouxeram o Ben Affleck para alguns cameos em Aquaman. Iam colocar o Ben Affleck no final do filme do Flash, junto com a Supergirl e o Henry Cavill. Colocaram o Henry Cavill no final de Adão Negro, porque eles queriam trazer o DCU de volta. Essa era a ideia deles. Não queriam. Era muito mais arriscado começar um barco do zero. Era muito mais fácil corrigir um barco que estava em curso, muito mais fácil.
Porém, não significa que eles estejam tentando liberar o Ayer Cut. Assim, não temos fonte oficial nenhuma relacionada a esse assunto. Não tem confirmação nenhuma de ninguém relacionado a isso. Eu não vi em nenhum outro lugar. Eu vi algumas páginas aqui, ó. Vi muita gente, vi uma pessoa aqui no Twitter também falando que o Michael De Luca e a Pam Abdy, eles não têm nada a ver com a DC Studios. E depois deles terem liberado a sequência de Coringa Flood Deluxe, que não foi um sucesso comercial, eles estariam embaixo na Warner Bros. Então essa notícia de liberação do Ayer Cut seria completamente falsa. Assim, ó, vamos botar as cartas nos seus devidos lugares. O Michael De Luca e a Pamela Abdy não tem nada a ver com a autorização ou a produção de Coringa 2 do Todd Phillips. Coringa 1 saiu no final de 2019 e o Michael De Luca e a Pamela Abdy só entraram na Warner de novo em 2022. Então eles não têm nada a ver com esse assunto. Isso daí, essa sequência já estava autorizada e já estava em produção, ou seja, de roteiro, bem antes disso. Então eles não têm nada a ver com esse filme do Coringa que saiu agora. Outra coisa, muita gente falou que eles estão acima do James Gunn. Realmente, eles estão acima do James Gunn como hierarquia de poder dentro da Warner Bros. Porém, a DC Studio é uma coisa à parte da Warner, é um braço da Warner. E segundo já foi informações oficiais, o James Gunn e o Peter Safran respondem direto pro David Zaslav, que é o presidente da Warner Bros. Discovery. Porém, claro, são todos executivos, o guarda-chuva da empresa é o mesmo. Claro que há influências. Eu acho que essa notícia é falsa. Eu não sei, rapaziada, eu não sei. Isso é um rumor, não tem fontes oficiais. É assim, ó, não tem muita gente, tem algumas pessoas falando, claro, mas eu não digo, não tem nenhum insider de relevância falando, não, até onde eu vi. Passam todos os rumores aqui. Porém, a gente tem a parte do David Ayer, que ele estava na Warner recentemente, correto? E isso ficou muito suspeito. Porque o David Ayer, ele sempre se explana total, tá ligado? Ele fala o que dá na telha e fala no Twitter se ele tá insatisfeito. Ele fez até uma carta pra falar meio que em direção ao Warner Bros. Sobre o corte dele do Esquadrão Suicida. Porém, esses posts enigmáticos dele podem ser pra criar hype. E eu torço pra que seja pra criar hype, tem alguma coisa a ver mesmo. Porque é meio estranho ele não ter pisado na Warner nesse tempo, depois de fazer Esquadrão Suicida, e estar agora de volta logo após ele começar a se pronunciar de novo sobre o corte dele. E tem muitos rumores sobre cenas deletadas e etc. Então é muito estranho, eu concordo. Concordo com esse pessoal que é estranho isso que está acontecendo, é estranho. Agora, eu vou levantar as minhas expectativas ao nível super alto, porque é certo que vai lançar o Ayer Cut? Não, é claro que não. Eu quero ver o Ayer Cut? Quero. Eu tenho pensamento positivo relacionado a isso, eu sempre falo. Eu penso sempre positivo. Mas eu não posso falar pra vocês que é uma coisa certa, sendo que isso não é uma coisa certa. Agora, Alice, a gente não tem mais que fazer campanha pra isso? Claro que tem. Façam campanha, postem fotos, façam tudo que vocês quiserem no Twitter. Isso é muito bom pro engajamento desse tipo de assunto. Porém, às vezes rumores também são lançados pra ver como vai ser a reação do público quanto a isso. As páginas de fã do Ayer Cut não postaram nada sobre isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma página que eu sigo aqui, uma conta, né, que me segue também, do Ayer Cut, muito boa, a gente já se conhece aí há muito tempo, muitos anos. E se tem alguém que postaria algum tipo de rumor, seriam eles, certo? Não vi eles postarem nada do tipo. Eles repostaram isso aqui, cara. Aí ferrou, velho. Aí ferrou. Mano, esses caras aqui, um dos ADMs dessa página aqui, já viu o Ayer Cut, tá? Já conheceu o David Ayer, já assistiu. Isso é fato. Isso a gente já sabe, né? Foi alguns anos atrás, cerca de eu não sei se foi 1 ano, 2 anos atrás. Isso aconteceu, ele relatou algumas cenas também. Já teve muita interação essa conta com o David Ayer também, há muitos anos atrás. Até que tinha um rumor que era o David Ayer que tava nessa conta, mas não é ele. São fãs mesmo. Porém, eles têm contato com o David, isso é fato. E, cara, eles realmente repostaram isso, cara. Eles repostaram isso. Mas, bom, eu vou ter que averiguar isso aí com mais cautela. Mas é uma coisa interessante. Como eu disse, não dá pra gente descartar isso. Não dá pra gente dizer, pô, não vai acontecer. É um pouco improvável? Na minha visão é. Um pouco agora, porque o James Gunn não vai querer jogar contra o time dele, sabe? É um pouco improvável porque talvez ele não faça isso. Só que, cara, a Warner, ela tá, como eu disse já em outros vídeos anteriores, a Warner está se ferrando. A Warner, o dinheiro tá acabando, as ações estão diminuindo, os créditos para fazer produções gigantescas
estão indo pro ralo e o retorno não está vindo. Beleza, a série do Pinguim é um sucesso, mas a série do Pinguim é uma coisa à parte, é uma coisa típica. Agora, produções que são investidos milhões de dólares, centenas de milhões, como Coringa, falhando desse jeito, e todas as outras produções de si falhando em sequência. Como eu disse, tudo pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. David Zaslav pode chegar amanhã no escritório do Michael DeLuca e dizer, cara, é o seguinte, libera isso daqui, já tá pronto. Finaliza, bota 20 milhões aí, finaliza esses efeitos especiais, alguns que faltam, e lança isso pro público. Direto, vende, faz dinheiro, pode ser. E dane-se o James Gunn. Agora, tem a parte do James Gunn, tem a parte do Peter Safran que vão tentar botar contra isso acontecer. Só que realmente, a pressão dos investidores nunca esteve tão grande contra a Warner. Sai foto do Superman, é um mix de reação do público. Vai lá, as ações da Warner despencam em vez de subirem. Então a situação não tá boa pra eles. Inclusive, cada marketing que eles fazem, a situação parece que piora. Então, rapaziada, eu não duvido que isso aconteça, mas aqui nós não temos provas concretas de que isso vai acontecer. Aqui eu mostrei tudo pra vocês, não tem tanta coisa, sabe? Não tem. Tem algumas coisas que a gente pode fazer conexões? Pode, mas não é certo, e eu não tenho nenhuma informação interna de alguém aqui que eu conheço sobre isso, tá? Tem essa página aí, eu posso averiguar com eles, mas eu não ouvi falar nada disso em nenhum outro lugar, a não ser naquela página que eu mostrei pra vocês. Então me diga o que vocês acham nos comentários. Vocês acham que pode ser real essa teoria? É uma coisa muito interessante da gente debater, porque realmente eu quero muito ver o Ayer Cut, só que eu tenho que ser racional quando passo esse tipo de notícia pra vocês. Eu não posso criar um hype, gerar um hype em algo que eu não tenho 100% de certeza. Eu queria gerar esse hype, eu queria muito, mas eu não posso inventar um hype pra vocês. Eu estaria enganando vocês com uma notícia que não é verdadeira. Pelo menos não é confirmado oficialmente. Mas é isso pelo vídeo de hoje, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com algum amigo e me diz o que vocês acham. Vocês acham que o Ayer Cut tem que ser lançado? Vocês querem ver o Ayer Cut? Deixa aí nos comentários e vamos discutir isso junto, beleza? Eu vou ficando cobrindo tudo isso pra vocês. Eu vou continuar acompanhando esse assunto e qualquer novidade eu trago pra vocês aqui no canal, beleza? Vou ficando por aqui. É isso aí, valeu, falou!